Olá pessoal, aqui é o autor Marcos Mota. Eu sou autor, primeiramente me apresentando para quem não me conhece, dos livros O Enigma dos Dados, é o primeiro livro da coleção Objetos de Poder. Depois veio O Cemitério dos Anões. O terceiro livro é A Maldição das Fadas. No ano passado nós lançamos O Resgate do Paladino. E este ano será lançado o quinto livro da coleção Objetos de Poder, A Montanha da Loucura. Todos pela editora Lê. Vocês podem procurar nas melhores livrarias e se não encontrar pode pedir para o seu livreiro que o livro chega lá. Bom, eu quero falar hoje, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o final, sobre alguns detalhes do seriado Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones. E é uma série que eu acompanhei desde o início. Eu também ficava ligado ali em cada episódio que era lançado, né, toda semana. Em cada temporada, fiquei muito angustiado com algumas esperas, isso é normal, né? Eles colocam ali alguns cliffhangers no final das temporadas, justamente para a gente ficar ali naquela tensão, aguardando a próxima temporada, o próximo episódio. Eu quero falar sobre protagonista. Por quê? Eu me lembro quando começou o seriado, nós não tínhamos ideia, né, do que seria essa série, pelo menos a maioria de nós não sabia. E no final da primeira temporada, isso não é novidade para ninguém, né? O spoiler aqui, nós vemos o pai do Jon Snow ser morto, decapitado. Eu achei bastante coerente a forma como ele morreu, mostrando, fazendo referência a uma das primeiras cenas, se não a primeira cena do seriado, do primeiro episódio, quando ele é responsável por decapitar uma pessoa. Naquela primeira cena já começa então com o pai do Jon Snow ali e o Jon Snow junto com ele promovendo essa decapitação. E quando chega no final da primeira temporada, nós vemos a morte desse personagem que até então para nós era o protagonista, correto? Eu estou tentando lembrar aqui o nome do pai do Jon Snow, mas vamos lá, isso não é o que importa agora. O que eu quero analisar é o seguinte: quando acontece isso no final da primeira temporada, eu me lembro direitinho que na segunda temporada outros personagens principais vão morrendo. E isso virou até uma marca registrada do George Martin, né, do autor dos livros, né, nos quais foram inspirados os episódios da série. Então o que acontece? Eu lembro que as pessoas falavam, essa série não possui um protagonista. Qualquer protagonista, qualquer personagem que se destacar que nós acharmos que é o personagem principal, é possível que ele morra. É tanto que num determinado momento, eu não me lembro em qual temporada, final de uma temporada, o Jon Snow ele morre. E aquilo fica tenso e a gente fica pensando o quê? Todo mundo pode morrer nessa série, qualquer um pode morrer e não existe um protagonista. Nós vimos agora no último episódio que nós estávamos errados o tempo todo. E a técnica de roteiro, a técnica de escrita, ela prevaleceu, obviamente. Ela prevaleceu, que é o quê? Toda história tem que ter um protagonista, né? O protagonista ele pode morrer no final da história. No final da história. Mas não antes do final da história. É o caso que nós vemos aí. E ficou chancelado, vamos dizer assim, ficou definido, bateram um martelo que o protagonista da série, a protagonista dessa história, desde o início, era o Jon Snow, certo? Então, é isso que eu quero analisar aqui com vocês. Não existe uma história sem protagonista, né? Foi uma sacada muito bem feita do George R.R. Martin fazer com que a história começasse apresentando para nós, dando a impressão, pelo menos para nós, que o protagonista era o pai do Jon Snow até o momento em que ele morre. Mas desde o início o protagonista estava ali. Nas primeiras cenas o Jon Snow estava com o pai dele. Na primeira cena do seriado, vamos dizer assim, da história. E a história termina contando a história dele, do Jon Snow, concluindo como a história do Jon Snow. Isso é algo muito importante. É importante por quê? Porque não adianta você querer escrever uma boa história se você não tiver definido quem é o seu protagonista. E isso é algo muito difícil quando nós temos histórias, por exemplo, como a desse livro meu aqui, O Resgate do Paladino, quando nós temos histórias, só para ilustrar,
de um filme como Guerra Civil, por exemplo, ou até mesmo Endgame. Nós temos vários personagens principais ali, mas um deles, um único, tem que ser o protagonista. Eu me lembro quando eu estava assistindo Liga da Justiça, e eu sempre, quando eu vou assistir o filme, eu vou assistir com a minha menina, né, mais velha, hoje ela tem 8 anos de idade, e a gente conversa muito sobre isso. E eu ficava no pé do ouvido dela desde o início do filme. A gente começava a assistir, a gente estava no cinema, eu falava assim: filha, presta atenção, o Batman, ele é o protagonista dessa história. Ele é o personagem que é usado como fio condutor de toda a trama, mesmo tendo outros personagens, como Mulher Maravilha, o Cyborg, né, o Flash, o Aquaman. Então toda a história tem que ter um protagonista. E esse protagonista é aquele personagem responsável por puxar o fio da trama. Entendeu? Essa sequência de eventos, o enredo em si, todo ele vai acontecer guiado por esse personagem. Então fica aí a dica. O mesmo acontece, eu vou deixar aqui para vocês. Se quiserem, escrevam aí nos comentários quem vocês acham que é o protagonista, o personagem principal de Endgame, Vingadores Ultimato. Existe ali um personagem principal, um protagonista. Nós temos vários super-heróis, mas quem é que conduz a trama todinha, do início ao fim? Às vezes, de uma forma bastante subliminar ou indireta ou subjetiva, mas é ele que está conduzindo a trama. Então escrevam aí, se vocês souberem outros exemplos, escrevam. Vamos conversar um pouquinho sobre enredo, sobre história, sobre trama, sobre estrutura de roteiro. Um forte abraço, Marcos Mota.